Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Nós hoje estamos num dia especial e nós celebramos 2 grandes apóstolos. São Pedro, que foi escolhido por nosso Senhor para estar à frente do grupo apostólico, e São Paulo, que depois mesmo do Cristo tinha morrido e ressuscitado, ele não conheceu Cristo na carne, ou seja, o Cristo vivendo e agindo lá na Palestina, como os outros apóstolos conheceram. São Paulo teve a graça e uma visão de nosso Senhor ressuscitado, quando ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos, e foi chamado pelo Senhor para ser proclamador do Evangelho para o povo pagão, para o povo que não era judeu. E todos os dois foram martirizados. São Pedro foi crucificado por causa do Evangelho em Roma, e São Paulo foi decapitado também em Roma por causa do testemunho do Evangelho. Todos os dois pagaram com a própria vida o preço de serem evangelizadores. E para nós hoje, igreja, bem dizer, 2000 anos depois, isto é muito importante que nós possamos refletir e também alimentar a nossa própria fé e questionar como nós vivemos a nossa fé. Hoje, no trecho do Evangelho, nosso Senhor em Cesareia de Filipe, que é uma região ao norte de Israel, uma região pagã, com templos levantados aos deuses pagãos, é neste local, nessa região, que o Senhor faz a pergunta importantíssima para os discípulos, após quase 3 anos de caminhada com eles, para saber se de fato eles estavam entendendo quem era a sua pessoa. Esta pergunta nosso Senhor não fez de uma hora para a outra. Foi preciso uma boa caminhada para o Cristo dirigir esta pergunta tão importante para os discípulos. E que então São Pedro responde, representando todos os outros apóstolos. Mas esta pergunta de nosso Senhor é importante que a gente veja que ela não deve ser respondida apenas por palavras, mas com a própria vida. Nosso Senhor mesmo no texto do Evangelho, dizendo que São Pedro era Pedro sobre essa pedra, iria edificar a sua igreja. É estranho nosso Senhor fazer essa afirmação sobre a figura de São Pedro, porque nós temos o testemunho de São Pedro, ou a fraqueza do seu testemunho, que quando nosso Senhor foi crucificado, ele não conseguiu permanecer com o Senhor até o último tempo. Ele fugiu e chegou a trair o Cristo 3 vezes antes do Cristo ser de fato levado e ser entregue ao tribunal.
Então é estranho que esse homem que Deus tem escolhido para ser seu apóstolo e o primeiro entre eles fosse um homem assim, tão fraco e tão cheio de limitações. Mas este São Pedro, que na verdade no começo não era tão pedra assim, não era tão firme assim, ele passou por um processo de conversão muito profundo, a tal ponto que depois a comunidade cristã reconheceu no seu testemunho um testemunho de fato de uma pessoa profundamente comprometida com Cristo, profundamente comprometida com Deus. O que foi que aconteceu depois com São Pedro? Ontem mesmo no Evangelho da Vigília nós escutamos São Pedro, ao contrário de ter negado 3 vezes nosso Senhor, 3 vezes afirmou que o amava. Mas também São Pedro não afirmou que amava Cristo apenas por palavras, mas com a própria vida. Eu tive a felicidade de conhecer lá em Roma o local quando Nero estava incendiando Roma e São Pedro estava fugindo de Roma, parou num determinado local e teve uma visão de Cristo ressuscitado. E o Pedro perguntava para Nosso Senhor: "Tu vais para onde vais?" E Nosso Senhor respondia: "Você novamente crucificado em Roma." E o Senhor desaparece. E São Pedro entendeu aquela aparição do Cristo que era para ele retornar para Roma e se deixar morrer crucificado quando retornasse. E assim aconteceu. São Pedro voltou para Roma, foi preso e foi condenado à morte de cruz. Mas a morte de cruz de São Pedro é algo impressionante, porque a morte de cruz já era uma morte assim profundamente sofrida e de tortura. Os cidadãos romanos, se fossem condenados à morte, não teriam uma morte de cruz, seriam decapitados. Então era a morte para os escravos, para os rebeldes, para a classe mesmo considerada mais baixa, mais pobre. E quando São Pedro foi crucificado, ele disse uma coisa que ficou marcada para a vida da igreja até hoje. Ele disse: "Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Coloquem a cruz de cabeça para baixo." Então os seus crucificadores pegaram a cruz e giraram a cruz de São Pedro de cabeça para baixo, como se não fosse suficiente todas as dores que ele tinha passado. Ele achava que não era digno de ser morto da mesma morte do Senhor, e ainda pediu mais dores ainda, que era ser morto então de cabeça para baixo. A gente olhando essa situação de São Pedro, a gente vê que São Pedro respondeu esta pergunta do mestre: "E vós quem dizeis que eu sou?" apenas com palavras. Ele respondeu com a sua própria vida. E de fato, com este testemunho de São Pedro, nós temos que São Pedro se tornou de fato uma verdadeira pedra na construção da igreja do Senhor, uma pedra firme. O que me chama a atenção então aqui é que aquele homem fraco, que era São Pedro, depois desta experiência que ele teve com o ressuscitado, com a experiência de Pentecostes, ele tem uma mudança profunda e radical. Ele deixa de ser um homem medroso e passa a ter coragem de anunciar o Evangelho, e a ser de uma forma completamente diferente. Nós percebemos então que aquilo que aconteceu na cruz de São Pedro foi algo que já tinha acontecido no seu dia a dia. O que foi que aconteceu na cruz de São Pedro? São Pedro teve um verdadeiro giro dentro da sua vida, no seu processo de conversão, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver. E é isto o que o Cristo faz nas nossas vidas. Ele gira a nossa vida, ele gira a nossa forma de pensar,
ele gira a nossa forma de agir. E é preciso que a gente deixe o Cristo girar na nossa vida. Nós temos no texto do Apocalipse, no capítulo 21, algo que é muito impressionante. Na revelação do Senhor para São João, da cidade celeste, existe lá no capítulo 21, versículo 19, as pedras da cidade de Jerusalém. Essas pedras preciosas da cidade de Jerusalém é algo muito especial, porque são as mesmas pedras que identificam os horóscopos. As pedras preciosas da cidade de Jerusalém são as pedras do zodíaco, mas com uma pequena diferença. As pedras do zodíaco, dentro do texto do Apocalipse, estão em sentido inverso. Enquanto as pedras do zodíaco encontram-se no sentido horário, as pedras do zodíaco, dentro do Apocalipse, estão em sentido anti-horário. Sofrem um giro do Senhor ao contrário. O que significa este giro do Senhor que as pedras do Apocalipse nos indicam? É algo que São Pedro e São Paulo vivenciaram. É que Deus é o Senhor do tempo. O tempo não é regido pelo horóscopo. O tempo não é regido pelo zodíaco. Quando o texto do Apocalipse apresenta as pedras ao contrário, está dizendo que, na verdade, quem é o Senhor do tempo é o Mestre do Senhor, e que nós precisamos deixar Deus girar na nossa vida o nosso tempo e nosso espaço, porque o Mestre não é apenas o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do presente, do passado e do futuro, mas de todo o espaço. E nós precisamos então deixar que esse movimento de Deus aconteça dentro de nós. Nós temos essa mesma ideia lá no texto de Ezequiel, nos primeiros capítulos. O profeta vê um carro de animais, onde esse carro de animais tem umas rodas. Quando o Espírito de Deus vai ao encontro desses carros, dessas rodas, as rodas giram. É a mesma indicação. Quando o Espírito de Deus vem em nossas vidas, Ele gira a nossa vida, Ele movimenta a nossa vida. E na verdade nós só podemos dar um passo para frente dentro do projeto de Deus se nós deixarmos esse Espírito do Senhor fazer que esse giro de Deus, essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensar, essa mudança como nós vivemos na vida, possa acontecer. Se nós de fato não deixamos esse Espírito de Deus girar nossa mente, girar a cruz que nós guardamos na nossa vida, como também girou na vida de São Pedro, como girou também